E aí eu vi que é possível usar os instrumentos da ciência da psicologia para saber qual a qualidade da sua inteligência, qual a capacidade da sua memória e como está a sua atenção. E daí você faz o diagnóstico e o laudo e entrega. Faça isso que você vai passar. Vamos falar um pouco disso, porque você tem várias formações, né? Tenho. Você veio a faculdade de Direito. E conta mais um pouco dessa formação de Psicologia, porque você falou da parte do estudo, né? Isso. Você falou aqui pra mim nos bastidores, que tava te incomodando nos bastidores dos alunos querendo técnica, eu vou falar do Leandro, né? Então, eu tenho a formação pela Academia do Barro Branco, né? E lá é formar em bacharel de segurança pública. Depois eu fiz informática pela Unip. A Unip é sensacional a faculdade. E depois eu fiz direito pela UNG. E aí eu tava já mais velho, né? A gente vai ficando velho, vai indo pra frente. Aí eu fiz a faculdade de psicologia do lado da minha casa. Eu não olhei mais a faculdade. Você nunca gostou de sair da sua casa, né? Ele vai falar porque tem os bastidores. Eu falei assim, do lado na rua da minha casa, cara. Na rua da minha casa, da faculdade de psicologia. Eu não olhei o nome da faculdade e não vou falar o nome agora porque eu podia fazer USP, eu fiz USP, fiz pós-graduação na USP, né? Fiz uma pós-graduação lá. Eu podia ter feito Mackenzie, podia ter feito PUC, podia fazer o que eu quiser. O que eu ganho hoje, eu podia fazer. Não tem problema fazer, mas eu quis fazer do lado da minha casa, né? Porque o que manda ali era assim, eu queria aprender e eu ia atrás do conhecimento, não o conhecimento ser imputado por outras pessoas. E aí você perguntou essa formação. Cara, eu acho que isso me deu uma base legal. E lá no Claretiano, quando eu dava aula de informática, e agora eu não dou, né, seu Leandro? Depois você fala por que eu não dou. Mas assim, eu falava muito depois pro pessoal, assim, ó, estuda desse jeito, estuda daquele jeito. Isso estava me incomodando, por quê? Porque terminava a aula, os alunos não iam embora, iam falar comigo. A gente inventou uma tal de aula zero, onde eu passava orientações, não dicas. Dica tem aí. Esses mentores de Instagram. Isso aí. Aí tem mentoria por R$10, cara. Vai nisso, vai. Porque se você perder dinheiro, só perdeu 10. Por isso que eu pedi um médico neurologista. Eu falei assim, você é médico, tá? Mas se você não tem cara que cobra R$10, não vai perder muito dinheiro, né? Porque tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. E aí isso começou a me incomodar, porque eu falei, caramba, eu tô falando de coisas que eu fiz para passar na PM, para passar no Tribunal de Contas, e eu não tenho formação. Eu tô falando o que eu acho, mas não é ciência. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, para poder falar sobre esse assunto. Só que a pós-graduação no Brasil, ou pelo menos a pós-graduação que eu fiz, é muito rasa. Conheça tal autor, Valon, Vygotsky, Piaget. Só para ter uma noção mesmo. Tipo... Pós-graduação, tem pós-graduação de R$99, hein? Nossa. Você paga e ganha ponto no concurso. Só pra ter o diploma. Não é negócio? Ganha ponto pra ter título, né? Pra ter título. Ok? Né? Beleza? Então, aí eu começava a falar e começava a dar os insights. Não, porque a neurosinapse, porque a dopamina, noradrenalina, né? Isso começou a me incomodar porque a demanda aumentou de pessoas que começaram a me procurar. Aí eu falei, eu sou um charlatão. Tô falando umas porra aqui, caralho, vou me fuder. Né? Vou meter uma denúncia na PM, uma denúncia no Tribunal de Contas, que não tem nada a ver, e eu vou me ferrar. Eu falei, vou fazer psicologia, porque aí eu vou falar como psicólogo. Aí foi que eu fiz a psicologia. E aí, psicologia hoje, não. Psicologia, o grande mercado é psicanálise, eu vou te ouvir. Vamos lá, Diego, vamos lá, eu vou te atender toda semana durante uns 10 anos. Segura o cara ali por 10. Você sabe que eu tô falando. E vai checando a corda. É incrível isso, cara. Eu conversar, faz terapia, vai 3 anos. Falei, cara, mas 3 anos não saiu ainda. É uma amizade cara, né? Olha, eu tenho que me controlar a resposta, porque eu tenho um CRP no que eu falo aqui, entendeu? Os caras vão denunciar. Mas é isso. Aí eu vou para uma outra linha, chama TCC, terapia cognitivo-comportamental. Eu me comporto conforme o meu pensamento manda. Então, eu faço uma organização de pensamento. O pensamento não é pensamento automático, passa a ser um pensamento consciente. Meu comportamento ele é moldado pelo meu pensamento. Então, tem toda uma linha. Então, eu fui para essa linha cognitivo-comportamental. Só que a minha linha de pesquisa, toda a minha pesquisa, aliás, fica o recado aí. Eu não vou falar o nome da faculdade. Senhores professores, não tenho amizade com nenhum professor da faculdade de psicologia. Por quê? Porque eu sempre questionei. Não tá certo, tá errado. Né? Tá certo, tá errado.
Ah, vou ter que falar isso. Não, cuidar que tem o direito. Você não pode falar isso, senão você incorre em práticas ilícitas. É que você veio do direito, né? Ele pensou mais corporativista. Sim. Não. Porque a gente sabe que o conhecimento não está no núcleo, está na fronteira, quando tem as outras áreas. Ali é o conhecimento bom. Então, hoje eu não tenho nenhuma amizade com nenhuma professora só da área de psicologia, porque não era que eu contestava no sentido de criar um embate. Mas só assim, não é isso, falta isso. A psicologia jurídica, a professora perguntava, é isso? Ela dava aula e perguntava, não é assim, Idancas, né? Tipo, você precisa dar a sua aula, esquece que você formado em direito. Então, e aí, dentro da área da psicologia, eu acabei me envolvendo em técnicas de como mensurar a inteligência, a memória e a atenção. E aí eu desenvolvi um projeto meu, porque não existe no planeta, porque eu acho que é isso que é bom no pesquisador, que não é acadêmico, que é o pragmático, né? Que a gente foge do mundo acadêmico e qual é o instrumento que eu vou usar para resolver o problema de alguém. E o problema de alguém é assim, pô, a gente ouve falar que tem que estudar 12 horas por dia, acordar 4 horas da manhã, fazer barra, polichinelo. Já tem um cara que fala isso. Boa. Um dia você me tomar café à tarde. Né? Então, tem uns caras que são loucos, falam umas besteiras assim. E fala besteira mesmo. E aí eu fui me especializando nessa área, e aí eu vi que é possível usar os instrumentos da ciência da psicologia para saber qual a qualidade da sua inteligência, qual a capacidade da sua memória e como está a sua atenção. E daí você faz o diagnóstico e o laudo e entrega. Faça isso que você vai passar. E aí, quando você usa a ciência, mapa mental é pura mentira, gente. Você quer discutir mapa mental comigo? Vai fazer o curso de Tony Buzan. Se você nem sabe o que é Tony Buzan, não fala de mapa mental. É muito louco você falar disso, porque você comentou aqui nos bastidores, queria até que a gente aprofundasse um pouco mais nisso, que funciona para o concurseiro, por exemplo, como um raio-x, né? Ó, cara, o seu perfil é esse, então o seu forte é esse, o seu fraco é esse. Exatamente. Tá aqui a receita. Porque aí o cara, às vezes, ele não entende porque, por exemplo, não funciona pra ele resumo, aí vai ver o perfil porque pra ele não vai render mesmo. Isso é muito legal. Eu não patenteei, mas tem o princípio da boa-fé no Código Civil. Né? Eu sou formado em direito, então a gente aqui sabe do que a gente tá falando. Se aparecer o nome disso aí, eu vou provar que eu vim aqui no programa, tá registrado, isso é meu e você copiou. Então fica à vontade. Então eu criei o chamado aprendizagem acelerada. Eu aplico uma anamnese, uma peça técnica, aplico o teste de memória que só psicólogo pode aplicar, que é baseado em ciência, isso tem em todo o planeta. Se você faz teste de inteligência, memória ou atenção pela internet, é fraude, é fake news. E é genérico, né? Não existe. Aí a gente faz essa análise, aí eu fazer a análise sua, aí eu vejo a capacidade de inteligência. Pô, você não tem inteligência verbal, tem inteligência matemática, tem tudo isso aqui é mapeável. Aí você tem a própria forma de como estabelecer os processos mnemônicos para você aumentar a sua inteligência. Aí eu analiso sua memória. Análise de memória é importante, não é só, vai comer abacate. Não tô falando que é abacate. Sabe? Vai comer alpiste. Não é isso, cara. É muito mais. É o processo de construção de memória. Né? E aí, você tem um processo de como é que eu vou construir memória em você? E como, ao construir memória, o sistema límbico você vai com o córtex pré-frontal. Não vou falar mais da parte técnica. É disso que a gente fala de memória. E aí a gente vai falar assim, tá, eu entendi, mas como é que eu estudo? Pode ser 4 horas por dia? Cara, você não fez nenhum teste que a gente chama de BPA, ou bateria psicológica de atenção, sabe que é atenção concentrada, difusa e alternada? Você não sabe estudar, cara. Porque se você tem uma baixa atenção alternada, como você quer colocar o Vatmecum, colocar não sei o que, colocar aqui, tá errado. Vai perder tempo. Você só vai perder tempo, porque você tem um excesso de input, excesso de estímulo, e sua atenção é para mínimo estímulo. Então você tem que ter um material próprio de estudo. Então, usando a ciência, é muito mais fácil se chegar. Não dá para falar se você ia chegar ou não dá para chegar. Eu vou dar um exemplo. Corredor. Você encontra um corredor africano que fala assim, eu vou correr a maratona, eu sou muito bom, mas eu não corro de tênis. Não, põe um tênis. Não, eu corro melhor descalço. Se você colocar um tênis desse cara, é outra performance. Então, mas não dá para mensurar, porque você não tem duas pessoas exatamente iguais, uma com tênis e sem tênis. Você não tem duas pessoas iguais. É assim, para mensurar. Mas você sabe que se você aplicar ciência e o processo empírico de repetição, isso vai funcionar. Isso já foi testado.
Então, eu juntei essas ferramentas e eu consigo diagnosticar, tranquilo. Isso é muito louco, né? Porque a gente que atende muitos alunos, a gente percebe que tem um outro fator que é fundamental, que é o fator emocional. A pior coisa é o cara ficar no escuro. Ele não entende por que ele tá errando, por que não tá rendendo, por que não tá avançando. E só dele ter o diagnóstico. Por mais que ele tenha ali a receita, por onde ele vai estudar agora, quantas horas, ou então o método certinho. Método. Só o fato dele ter a certeza de onde ele vai caminhar, já tira tudo aquele excesso de ansiedade da jornada. Que a jornada de concurseiro é longa. E eu fico muito incomodado quando alguém fala assim, pô, o método do professor Rodinei Duncan. Eu não tenho método, cara. Eu sou uma pessoa muito simples. Minha inteligência é normal, memória às vezes falha, minha atenção às vezes é perdida. Eu sou persistente. Eu não tenho método. Eu não tenho capacidade de criar um método. Mas tem bastante gente que tem método e não fez nem faculdade. E eles vendem o método. Método passe no concurso detox. Uma vez eu vi o método detox pra passar em concurso. Cara, eu não acreditei, velho. Detox. Que porra é essa, meu? Dá vontade de denunciar. Tem método de tudo hoje. Tem, mas método Rambo, método Balboa, método da porra toda. Não, mas dá vontade de denunciar no conselho. Eu tenho vontade. Mas eu não faço. Sabe? É exercício irregular da profissão. Como o cara vai falar de, faz isso? O cara tá errando, o cara tá cometendo... Ele tá entrando na profissão do médico, do psicólogo, do psicopedagogo, ele tá errando. Né? A pergunta é, se o cara tem um método, qual o conselho que regula o método dele? Você tem um método como advogado? Sim. Você tem um AB. Sim. Vai fazer uma besteira. Eu sou RP, vou fazer uma Tá cheio de picareta advogando sem o AB aí, né? Tem. É isso, cara. E aí você consegue com metodologia e o mais fácil. Mas não sei o quanto mais fácil. Sim. E não é certeza. Muita gente pergunta, professor, eu vou passar no Barro Branco? Vou passar Polícia Civil? Vou passar Polícia Federal? Não sei, cara. Mas o que você tem de feedback, por exemplo, das pessoas que você atende e aplica esse teste? Eu deixei meu telefone lá porque eu não queria mostrar meu WhatsApp. Fiz de propósito. Hoje mesmo eu recebi um convite de um aspirante.